Shalom Adonai, tá tudo bem com você? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao bate-papo entre amigos. Hoje eu estou muito feliz porque eu estou com dois convidados que são convidados especiais, a Karine e o Rogério. Sejam bem-vindos em nome de Jesus ao canal, tá tudo bem com vocês? Tudo jóia, graças a Deus, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pessoal. Louvado seja o nome do Senhor. Chama a vinheta, produção. Aleluias. Meus irmãos, eu quero iniciar perguntando algo que... Como foi o seu encontro com Deus, Rogério? Meu encontro com Deus foi muito especial. Ele começou, na verdade, quando eu casei com a Karine. Né? Melhor, outro dia eu já ia na moto. Ontem, foi sexta-feira, eu perguntei ao meu irmão: você tem um telefone da tia Jacira? Eu acho que o meu encontro com Deus começou ali. Através dela? Através dela. Foi a primeira igreja que eu pisei, a primeira igreja evangélica que eu pisei na minha vida. Não foi nem com minha tia, nem irmã da minha mãe, nem com a Karine. Foi com a tia Jacira. Ela é parente do meu pai, não sei se ela é tia do meu pai, então a gente acostumou a chamar ela de tia Jacira. E foi lá em Caratinga. A primeira igreja evangélica que eu pisei foi numa Assembleia de Deus. Isso há quantos anos atrás? 33 anos atrás. É tão interessante, né? Porque Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Nós não entendemos que às vezes as pessoas ministram sobre nós a palavra de Deus e a palavra vai germinar lá na frente, né? Mas há 30 e poucos anos atrás você já tinha ouvido do Evangelho através da sua tia, né? Louvado seja o nome. E uma tia rigorosa, a gente conversando demais lá dentro da igreja, ela saía lá de frente, que é a casa de Deus, e batia na gente. Acho que minha mãe nem sabe. O dia que minha mãe vê isso aí, ela vai... E é bom que tá fazendo aqui, pastor, para ficar eternizado aqui, ó. Eternizado para quem tá ali. Hoje eu vou falar coisas aqui que, né, Karine sabe. Nós vamos entrar num assunto aqui que eu morro de vergonha quando eu toco nele. Mas lá na frente nós vamos. Amém. Nós vamos entrar nesse assunto, vocês vão ver como que eu morro de vergonha desse assunto. E eu tenho que pedir desculpa pra Karine quando eu falo desse assunto. Mas vai ser bom, vai ficar eternizado. Meus filhos vão ver, minha mãe vai ver, meus irmãos vão ver, e minha futura geração vai ver como que eu era e como que eu... Louvado seja o nome do Senhor. E você, missionário, quanto que o Evangelho entrou na sua vida, que você teve um encontro com o Senhor? Porque existe ir à igreja e ter um encontro com o dono da igreja, né? Como que foi o seu encontro com Deus? Meu encontro com Deus veio através do meu pai, né? Qual o nome dele? Adair. Adair. Ele hoje já é falecido, mas eu até sempre falo, às vezes, quando vou pregar para os jovens, quando eu descobri que meu pai tinha, né, aceitado Jesus, eu estava na praia. E uma tia minha falou assim, não, seu pai aproveitou a vida, não vai passar pra crente não, tipo igual eles falam, né? Não vai passar pra crente não. Mas quando eu voltei, né, pra minha casa e eu comecei, a gente ia numa igreja Assembleia de Deus também, na rua da minha casa, e quando eu comecei, né, a participar e a ouvir a palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela transforma, né? Aleluia. Mas o meu pai, ele foi pra Cristo de uma maneira muito... trágica, né? Que às vezes fala assim, não foi pelo amor, vai pela dor. Sim. Ele tinha um irmão que ele era pastor e igual você falou, a palavra, né, é lançada e a pessoa fica com aquilo. Não vai na igreja, não aceita, mas fica com aquilo no coração. O meu pai se converteu através da minha irmã, Keila, mais nova. Ela teve febre reumática e quando a gente via ela inchando, ela, tipo assim, um certo dia a gente acordou e ela tava inchando. Aí chegou lá no hospital, o médico falou assim, ela tá com febre reumática. Era dois caminhos, ou ela morria ou ela ficava sequelada, né? Que fica com sequela. E aí meu pai entrou no banheiro do hospital e Kátia até me lembrou hoje eu lembrei que ele falou que, tipo assim, se minha filha sobreviver, eu passo, né? Eu passo pra crente, igual eles Sério? falam, né? Se minha filha sobreviver e não ficar com sequela, eu aceito Jesus, que meu irmão falava. Mas aí Kátia me lembrou hoje de uma coisa que ele falou assim, eu nunca mais coloco bebida,
que é uma coisa parecida, né, que você fez. Eu nunca mais coloco bebida na boca. E ele chegou, minha irmã, né, graças a Deus não precisou de nem tomar bezetacil, ela nem morreu, nem ficou sequelada. Você vai conhecer ela, né, no casamento de Luana. E meu pai, né, fez essa promessa, não passou para crente e nunca mais tomou bebida alcoólica, que é a promessa que ele tinha feito, né? E foi através disso que ele começou a frequentar a Assembleia de Deus e a gente também passou aí com ele. Isso foi quando? Quantos anos atrás? Eu tinha 17 anos. 17 anos? Em 93, mais ou menos, né? 93 você tinha... 92. 92 você devia ter uns 14 anos. Né? Então mais pra frente, foi com mais ou menos 16 anos, 17 que eu comecei a frequentar a igreja e na verdade a gente ia assim, mais porque meu pai obrigava, né? A gente, muitas das vezes a gente não queria ir, mas ele falava, você vai, né? E a gente ia mais que arrastado, mas a gente sabe que quando a gente está debaixo da autoridade, né, do nosso pai, hoje que a gente entende, né? É verdade. A gente não entende essas coisas, e o pai, ele é autoridade na vida dos filhos, né? Tem muitas mães que acham que o menino de 12 anos já pode optar, não, né? A gente tem que falar, não, quando você está debaixo da minha autoridade, nós vamos caminhar junto. E ele, né, assim, obrigava a gente a ir. Mas foi muito bom porque a palavra, né, entrou. Ela não volta vazia, né? Não volta vazia. E aí eu fui tendo experiências, né, com o Espírito Santo, lendo a Bíblia e, né, os pastores ensinando a buscar dons espirituais, que era muito comum na Assembleia, vigílias, né? Vigília somente para poder buscar dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. Até hoje é assim, né? Como se fosse a segunda bênção, né? Isso. Eles falam. O batismo no Espírito Santo. Mas voltando um pouco, o interessante é que a Bíblia fala que Deus não resiste a um coração contrito, a um espírito aquebrantado diante da presença dele, né? Verdade. Olha para você ver a atitude de fé. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza e convicção nas coisas que se esperam. O seu pai, mesmo sem ir, ele sabia que tinha um Deus que fazia milagre, né? Que verdade. coisa linda ver esse Deus, esse agir do Senhor. E, Rogerão, esse processo, como ele foi? Foi um processo gradual ou ele foi um processo instantâneo na sua vida, a sua conversão? Você era daqueles que tinham duras críticas ao povo cristão ou você aceitou na primeira vez? Como que foi? Bem, eu não era duras críticas aos cristãos, né? Eu achava que eles eram loucos. Esse povo é louco, esse povo não regula da cabeça. E lá onde que eu morava, aqui em João Molevade, na minha rua só tinha um que era eu esqueci qual igreja que era, mas só tinha um. A Cecília, provavelmente ela já faleceu porque era bem velhinha, e o resto não era cristão. Então eu cresci num meio de pessoas boas e pessoas ruins, pastor, né? E quando a gente cresce no meio de pessoas boas e pessoas ruins, as ruins parece que influenciam mais do que as boas. Sim. Então eu tinha os amigos que a gente sempre saía, era eu, meu irmão, o Luiz, o Neneco e o Gugu, que é meu primo, e tinha mais dois. Só que o Luiz e o Neneco tinham uns irmãos também, né? E tinha uma outra vizinhança lá que mexia muito com droga. Então nós éramos taxados, né, de maconheiro. Sim. Eu sou taxado lá na minha cidade de maconheiro sem nunca ter usado maconha. Anda com quem é a frase? Sem nunca ter usado maconha, eu sou taxado como maconheiro. Então o processo ali, ele veio. Eu posso falar direto? Pode ficar à vontade. Então, o processo começou ali, né? Graças a Deus eu encontrei a Karine. Eu conheço a Karine desde 1990. 90? Pela primeira vez que eu vi ela. Então, de conhecer de vista assim, desde 1990. Então, vamos fazer 33 anos que eu conheço a Karine de vista até o casamento. Então, o namoro foi em 95, olha pra você ver. Eu saí de João Molevade, pastor. Eu saí de João Molevade e vim
para Vespasiano. Vespasiano, fiquei 15 dias na casa do meu tio e fui alugar uma casa perto de onde Karine morava. E a Karine de João me levar, estava morando em Contagem. Deus Né, seja Karine? louvado. Esse nosso Deus é incrível, né? Porque Incrível. Ele não une pessoas, ele une propósitos, né? E quem diria que o propósito de vida do Senhor para vocês iriam fazer se encontrar em lugares tão distantes, né? Da onde que você morava, da onde que ela estava. Deus é poderoso demais. E é verdade. Eu pastor, quando eu casei com a Karine, que a gente começou a namorar, que nós decidimos nos casar, né? Foi um processo bem doloroso. A Karine, para quem tá vendo ela aí, a Karine, ela ficou de joelhos para mim 20 anos. 20 anos orando por 20 anos, né, Karine? 20 anos. 19. 19 anos orando para mim de joelhos. Eu conheci, hoje você que está aí do lado de lá, né? Você está vendo? Eu conhecia uma das drogas piores que existe, uma droga que hoje ela é, né, lícita, que é o álcool. A pior droga que existe é o álcool, porque ela é a porta de entrada para todas as outras. Como é que fala? A tranca, né? A maçaneta para você abrir, para conhecer outros tipos de droga. Então, para mim, a droga pior que existe é o álcool. Então, eu comecei a beber eu bebi muita cerveja mesmo. Mas era ao ponto de perder o controle? Não. Porque a Bíblia fala assim, olha, enchei-vos do Espírito Santo. Isso. E não encheis com vinho para trazer contenda. Isso. Por quê? Porque quando nós nos enchemos de vinho, nós perdemos o controle, né? Você chegava a perder o controle? O diabo é tão astuto, que no começo, né, Karine? Minha sogra está aqui, ela pode confirmar isso. Minha sogra já foi bebendo, né? Igual esses meninos que bebem essas garraficas assim, não. Era de balde? Era de balde. Eu comprava 24 que vem, daquelas grandes. Eu comprava 24 só para mim. Meu Deus. Sério? Eu bebia muita cerveja. Então, mas só que né, enchei do Espírito Santo, né? Não se embriaguei com vinho, né, pastor? Sim, sim. Só que o diabo é tão astuto que chega a certa época que você dá conta, você não vai. Deus, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que lá atrás ele tinha um propósito tão grande na minha vida que eu comecei pelo ano, minha casa ficava cheia de pessoas que, né, bebiam, né? Veio a Bruna, a mesma coisa, e veio a Bárbara. Acho que ali na Bárbara Deus deu um basta. Mesmo a Karine orando para mim, minha sogra está ali ouvindo, né? Para quem está aqui, minha sogra está aqui nos bastidores, no outro lado aqui. Eu acho que ela vai saber isso agora. Meus filhos vão saber, né? Eu peço perdão para a Karine aqui, eu quero que eterniza, graças a Deus, vai ficar eternizado aqui. Karine, eu te peço perdão porque eu já fiz com você. Karine ficou 19, 20 anos de joelhos para mim, orando para mim. Aleluia. Para mim me converter. Eu nunca. E outra coisa, você que está aí do lado de lá, se sua esposa vai, dá força a ela, mesmo se você não vá, leve e a busque. Que interessante. Na igreja. Nunca freia, né? Freie ela aí. Mesmo que você fale, não gosto de ir, nunca proíba de ir, porque isso vai ser cobrado. Graças a Deus esse peso eu não vou levar. Nunca, né, Karine? Nunca proibi, Karine. Nunca proibi. Quando eu não era, não proibi. Então, pastor, quando Bárbara estava na barriga, aí o capeta ele é tão danado que eu comecei a beber e eu fiz uma coisa tão que eu me arrependo. Vou me arrepender pro resto da minha vida. Eu lembrar disso. E eu, Karine de joelhos para mim, a mulher que me ama, a mulher do Senhor. E eu xinguei ela desconfiando dela, que ela estava dando mole para o Otônio. Nunca falei isso. Só a Karine sabe disso. Por que motivo isso? A bebida ela é bem astuta, pastor. Ela vai moldando a sua... Eu tinha bebido muito, eu tava grávida, eu Karine com a barriga. Embora. Aí eu grávida, né, e a gente não tinha carro, a gente ia pegar o ônibus e tava tarde.
Aí, olha pra você ver como é que... Pode falar rasgado. Que a bebida é coisa. E é tipo assim, Sério, ele dançava forró, assim, com outras meninas, e eu nem aí, só que eu não dançava, né? Eu ficava na minha. E aí, ele bebendo, eu falei, Rogério, nós temos que ir embora, e Bruna e Luana, né? Todo mundo a gente pequenininho. pequeno, e a gente ia ficar de noite no ponto, de madrugada. Aí eu chamando ele pra ir embora, ele com raiva, porque ele ia acabar. Ele queria dançar mais, dançar mais, me divertir. E aí ele veio com isso do nada. Né? Falando que ela tava dando mole. Mas aí na verdade eu pensei, gente, se fosse pra reclamar, seria eu, né? Porque ele que tava, tinha toda a liberdade. Mas igual a Bíblia fala, essas coisas, né? Quando você bebe, você tem invenções, né? A bebida, muitas das vezes as pessoas acham que não é uma droga, mas você vai perdendo a noção. Verdade. É igual as pessoas pensam assim, não, é beber socialmente, mas quando você passa uma blitz, quantos % de álcool que vai acusar que aquilo ali... Um copo já acusa. Um bombom, né? Um bombom de licor. qualquer coisa. É daquele de licor, Se sei um lá. bombom de licor acusa, eles falam, não, tem que beber socialmente. Se um bombom de licor acusa álcool no sangue, não tem como, né? Não tem como beber socialmente, entre aspas. Mas a bebida, ela faz isso, né? Ela provoca contenda, igual você falou, né? Então, isso aí Isso. Eu peço perdão pra você, cara. Eu Já quero eternizar isso aqui. Aproveitar, eu quero eternizar. Vai ficar gravado, meus dedos vão ver. Isso é muito lindo, isso é muito lindo. Então, pastor, dando continuidade aqui, nós fomos embora e eu, chapadão, quem nos levou na época, eu acho que foi até o irmão do Carlos, e no outro dia eu, o carinho chorando, calado, e eu não sabia o que fazer. Pô, como que eu vou Me aproximar dela de novo. Como que eu vou me aproximar de Karine, né, Karine? Uhum. Como que eu vou fazer agora? Aleluia, Jesus. Pastor, Pra foi... reverter, né? Pra Porque reverter. não tem Palavra dada não volta atrás. Como Só vento, né? arrependimento. Palavra dada não volta atrás. Ela entra com uma flecha e acabou ali. Então, às vezes, uma pessoa ela destrói o outro só com as palavras. Só com gesto eu destruo uma pessoa. Ele fala que o poder da língua, ela tem o poder de matar e o poder de trazer vida. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a Bíblia fala que a palavra branda acalma todo furor, mas quando nós não temos sabedoria, quanto mais o outro está nervoso, mais nós ficamos nervosos também, né? Nós não sabemos o momento de se calar. É muito, muito tremendo. Eu escrevi uma carta para você. Escreveu pedindo perdão antes de trabalhar. É mesmo? Escrevi uma carta, pedi perdão a ela, porque eu não aguentava olhar para ela e lembrar, assim, pô, uma mulher que me ajuda, cara, e o que eu fui fazer, bicho, agora como é que eu vou reverter isso? Escrevi uma carta para ela, nem sei se ela tá guardada, Não, essa não, tem outras, mas essa não. Tem outras? Você era romântico, né? Escrevi, cara. Escrevi a carta para ela, para pedir perdão, não sei nem o que eu escrevi. E daí foi um processo, pastor, para mim chegar até onde que eu tô hoje, lá na igreja. Veio a Bárbara, né, foi o processo da minha libertação Do álcool. Foi o processo. A Bárbara fez 15 anos e eu tenho 15 anos que eu tô limpo, né, Karine? 15 anos. A Bárbara veio, gente, pra quem tá aí, Karine com a barriga grande, Karine. A Bárbara nasceu, a Bárbara é um testemunho de, né? É um milagre, vivo. né? É um milagre vivo. É um milagre vivo. Ela nasceu com 3 buracos no coração, né, Karine? E o médico falou, ela vai ter que operar com 3 anos, vamos ter que abrir o coração dela e fechar um desses buracos. Um é normal nascer, quando nasce o outro buraquinho, um outro furinho, né, corre o risco de fechar, mas esse terceiro onde que nasceu, o coração ele é meio assim, igual ele mostrou, tem uma pontinha. Uhum. Por isso que eles fazem aquela pontinha, mas é porque o coração ele é meio assim, ele tem uma pontinha. E o buraco tá bem nessa pontinha. O sangue entrava em cima e saía aqui. Esguichar. Saía aqui. E o médico falou, ela vai ter que operar. Não, vai ter que operar não, né, cara? Não. Aí saímos do hospital. Essa menina com 13 dias, mais ou menos, 15 dias, né, Karine? A minha filha, de uma criança saudável, gordinha, né? Saudável, aqueles meninos gordinhos, recém-nascidos.
ela passou da noite no amanhecer pra uma menina raquítica, desnutrida e feia. Meu Deus. Em poucas horas. E como que foi sua reação? Eu saí para trabalhar, falei, cara, dá ela soro. E eu trabalhava perto, um exemplo, né? Distância de 500 metros, assim, de 600 metros. Na época a gente morava de aluguel, então eu optava para morar perto da empresa para não ter que ficar pegando condição. Cara, o Rogério ligou lá, Rogério, Bárbara não tá legal, tem que levar ela no hospital. Eu lembro que tinha um rapaz lá que chamava Oeto, outro dia eu estive até na casa dele, ele tava lembrando disso. Quando o Carinho me chegou lá, eu falei, cara, essa menina tá toda molengona assim, né, Carinho? Pegamos ela, colocamos dentro do carro do pai do Oeto, ele tem até esse carro até hoje. Um Monza, colocamos ele nos levou, esqueci o nome da doutora. Outro dia nós estávamos até procurando ela pra gente, né, cara? Para agradecer. E eu falei com o Elton, colega meu, só, eu peguei Bárbara e falei assim, ó, eu vou entrar lá no consultório. Ele me lembrou um fato que eu nem lembrava. Você entrou, você chegou no hospital com ela nos braços? É, no UPA, né? Cheguei lá, a doutora atendendo, eu entrei lá na tora. Com ela, minha filha tá aqui, ó, tá morrendo, e o segurança querendo me pegar. O Elton deixou, meu amigo, não deixou. Não vai não, né? Aí a doutora, deixa eu só ver ela. No que a doutora viu, né? Porque eles já têm um conhecimento. Sim, sim. É igual o senhor, tem um conhecimento de já sabe que, né, que a pessoa, alguma coisa vai se manifestar. Já chamou aquele monte de gente, chama fulano, chama Beltrano, prepara uma maca, colocou a Bárbara, né, cara? Soro, já mandou ela pro UPA Venda Nova. Chegando lá, pastor, eu desci atrás. Carinho ficou lá uns 15 dias, eu acho, né, cara? Ficou bastante tempo, né? Foi 2 dias no UPA e depois foi pro hospital da Baleia. Baleia, é lá que você ficou mais tempo, né? É, no hospital da Baleia. Olha pra você ver, pastor, pra você ver. A médica e a Bárbara muito ruim mesmo. A médica, aí eu indo, voltando todo dia na Baleia, todo dia, Carinho exausta. Teve um dia que nós chegamos, eu cheguei lá, tinha um monte de gente ao redor, da onde ela estava, tipo um berço, né, aquilo? Era um berço, uma caminha, sei lá. Aquele monte de gente. E todo mundo tentando caçar a veia dela, tinha sumido. Ela estava tão, igual esse gravetinho aqui, não tinha veia. Foi fundo. E Carinho desesperado, não vai rapar a cabeça do meu menino, que isso, cara, não, você tá querendo rapar a cabeça da Bárbara? É o procedimento, que ela estava muito desidratada, né? E eles não conseguiam achar a veia, né, normal, e aí eles ia ter que fazer assim, fazer uma pequena cirurgia, não sei como fala, né? Pra poder aplicar o soro por ali. Aí Rogério chegou nessa hora, desesperado. Cheguei, aí uma confusão danada, Carinho não deixou, se ela não vai deixar não. Aí Deus iluminou uma enfermeira, eu acho que ela até, como é que fala, iniciante, mas foi troca de plantão e aí chegou essa outra que conseguiu tirar a veia dela. Deixa eu com a mãe aqui. A técnica de enfermagem. Técnica de enfermagem. Deixa eu com a mãe e com o pai aqui, vocês saem que eu vou conversar com eles. Aí falou, gente, nós temos que fazer isso, mas eu vou tentar aqui. Se a gente não conseguir, autoriza isso, porque vai salvar sua filha. Mas eu vou tentar mais uma vez. Foi nessa hora que eu saí. Fiquei lá fora e falei, Senhor, eu não sei o que pedir não, mas eu gosto de 3 coisas. Falei assim, pastor, eu tenho 3 coisas, uma das coisas eu tenho para te oferecer. Oh Deus, salva minha filha, eu vou te oferecer uma dessas coisas. Ó, eu gosto muito de beber Brahma, o senhor sabe disso. Gosto muito de comer carne e gosto muito de sexo. Você falou assim com Deus? Falei. Não é sinceridade. Glória a Deus. Falei isso. Essas 3 coisas eu gosto demais. Você sabe disso, hein? Sexo eu não vou fazer porque eu vou quebrar o propósito. Eu não falei nem propósito. Quebrar o trato. Vou quebrar o trato. Carne também, eu não aguento ficar sem carne. Ó, eu vou parar de beber. Eu vou parar de beber álcool. Não bebo nem uma gota de álcool. Se o senhor salvar minha filha. Né, cara? Depois eu contei isso, cara. Desse jeito eu fiz, né? Eu falo trato. Vou falar igual eu falei lá atrás. Hoje eu sei que é voto, mas vou fazer esse trato com o senhor aqui.
Quando eu voltei lá, a Bárbara já estava mais calma, dormindo e já com Glória a Deus. o soro na veia. Karine já deitada naquelas camas desconfortáveis lá e já exausta, né? Eu vi o agir de Deus. Ninguém conseguia. Agora tem que firmar daqui. Se Deus firma de lá, eu vou ter que firmar daqui. E aí começou o meu processo. Mas não foi ainda, né? De lá pra cá eu nunca mais bebi. Nunca mais bebeu? Nunca mais. Mas Bárbara, aí não foi pra igreja também, né? não Só fui pra que- igreja também, tá, gente? Foi um processo bem Longo. Bem Louvado longo. seja o nome do Senhor. Missionária, como que foi passar esse processo todo? Porque com certeza nós temos irmãs que o marido ainda não conheceu o Senhor, mas em nome de Jesus vai se render a essa presença maravilhosa. O que você diria para essas irmãs que passam por isso, que às vezes têm o desejo de ter a família na presença de Deus, mas nós sabemos que tudo acontece no tempo de Deus, né? Romanos vai falar assim, Rogério, que enquanto você está podendo comer de tudo, tenha paciência com aqueles que ainda não estão podendo comer. Então, assim, você teve a revelação do Evangelho, mas como foi difícil, não foi difícil viver querendo buscar Deus e que a sua família tivesse, seu esposo estivesse lá. Como que foi esse processo? Assim? Foi fácil? Foi tranquilo? O que você diria para essas irmãs que estão passando por isso? Eu falo assim que a vida com Deus é um aprendizado, né? Sim. Aprendizado cada dia. Muitas das vezes a gente começa, né? Primeiro, antes de tudo, eu aconselho, porque igual quando eu aceitei Jesus, pouco tempo depois, 1 ano depois, meu pai faleceu. E aí a gente, né, eu, Kátia, a gente ficou assim, sem norte. Sem norte. A gente não tinha firmado, né? E Rogério, você já tinha conhecido o Rogério? Já tinha conhecido o Rogério. Não tinha firmado, né, mesmo na presença. Igual você falou assim, ir na igreja é uma coisa, agora ter um encontro, né, com Deus já é outra coisa totalmente diferente. E a gente ia, mas aí quando o pai faleceu, todos nós, né, saímos da presença do Senhor nesse momento. E antes de tudo, a gente aconselha aquilo que a Bíblia diz, né, que não entre no jugo desigual. Perfeito. Né? A gente aconselha para o jovem, quando Deus, eu sempre falo assim, que Deus não é um Deus ditador, Ele é um Pai amoroso. Sim. Porque quando Ele fala isso, Ele fala assim, você vai ter é como se diz assim, eu não quero problema para você, né? Mas se você quiser caçar Mas se você quiser caçar, tipo assim, você, né, vai ter que pagar o preço. E eu não tinha esse conhecimento, essa sabedoria e esse entendimento, né? Não entre em jugo desigual, eu não tinha isso ainda. Mas e depois, né, que eu me casei com o Rogério, eu continuei, né? Ia na igreja, mas não membrava. Não membrava mesmo. Só que foi passando os tempos e a gente sabe que a palavra de Deus ela é maravilhosa e a gente sente, né, o desejo de estar firme congregando, né? Que a Bíblia fala para a gente não deixar de congregar, né? Que isso aí... Hebreus 10, 25, irmãos. Não deixeis de congregar como é costume de muitos, ainda mais sabendo que o Senhor está por vir. Verdade. E por que Deus pede isso? Pra gente não deixar de congregar. Eu vi um vídeo muito interessante falando que quando, né, anda longe do rebanho, né? Já vi um animal que fica longe do rebanho, ele fica bem vulnerável. Verdade. E ele, tipo assim, a fera pega aquele ali, né? A fera consegue pegar ele, porque ele não tá dentro do rebanho. Então, a Bíblia é maravilhosa e Deus é, assim, absolutamente infinito naquilo que Ele diz, quando Ele diz não deixa de congregar. Mas e aí a gente vai aprendendo e tendo maturidade para poder batalhar as batalhas. Muitas das vezes a gente começa assim com confronto. Rogério, eu obrigava, né? Queria obrigar ele a ir para a igreja comigo e eu achava ruim, né? E muitas das vezes a gente entrava mesmo no confronto e eu não sabia usar as armas espirituais que Deus pra gente. Sim. E quando eu aprendi, né, a usar, porque e demorou, muitas vezes a gente dá murro em ponta de faca, né? Porque a gente fica tentando com os nossos próprios braços. Uma vez o Espírito Santo falou assim comigo: o que você está preocupado? Com a alma dele
ou você está preocupado com alguém junto de você na igreja? Porque muitas das vezes a gente pensa assim, senta na igreja sozinho. Aí a gente vê alguém com o marido e fala, não, só eu que estou aqui e meu marido não está. E eu acho que o Espírito Santo me confrontou, porque eu, talvez até então, não estava preocupada com a alma dele, eu estava preocupada com alguém para me fazer companhia na igreja e com o que os outros... Os outros iam pensar de você, né? Com o que os outros iam falar. E o Espírito Santo diz, se você está preocupado com a alma dele, continue orando. Foi isso, né, que ele falou. Aleluia. E eu aprendi a lutar com as armas que Deus nos ensina, que é jejum, oração, né? E muitas das vezes também quando fala que a esposa em silêncio ganha seu marido. Mas por que em silêncio? É através da atitude, né? Verdade, verdade. Existem alguns lugares, irmãos, vocês estão nos escutando, que as suas atitudes elas vão chegar primeiro que as suas palavras. E a principal delas é dentro de casa. Em casa você não prega com palavras. Em casa você vai pregar com atitudes. A Bíblia fala sobre submissão da mulher e fala sobre o homem como cabeça, mas existe um cabeça sobre o homem que é Cristo. E às vezes o homem pega esse texto e coloca ele de braço falando que as mulheres têm que ser submissas. Mas você vai ver que antes Deus está falando assim através das Sagradas Escrituras, que nós maridos temos que aprender a amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Então quando a esposa se sente amada, ela fica mais fácil ela ser submissa. E às vezes o marido só quer aquele texto, não, você é submissa, né? E fica naquele texto debaixo do braço e esquece que nós também temos que fazer elas serem amadas por nós, né, Barão? É verdade. Missionária, isso é muito impactante. Isso é muito impactante. Mas quando que foi assim, antes você batia de frente, quando que foi esse start que você falou, opa, vou mudar, o Espírito Santo te ensinou a mudar a estratégia, ficar mais em silêncio e orar mais, jejuar mais? Quando que foi isso? Eu creio que quando a Bíblia fala, né, conheça o Senhor e prossiga em conhecer. Quando a gente começa assim com intimidade com Deus e buscando mesmo entender, né, e conhecer as Escrituras, porque dali vem, né, todo ensinamento pra gente, eu entendi, né, com pregações de pastoras que ajudam muito, né, como batalhar pelo casamento da gente. Muitas das vezes em oração, em jejum, e eu via a diferença. Quando a gente, né, levanta no mundo espiritual como intercessor, quando Deus chegou, né, e falou assim, nossa, eu não achei ninguém que estivesse na brecha. E quando o Espírito Santo falou, continua orando, é como se diz, continua intercedendo pela alma dele, né? Continua intercedendo pela alma dele, porque não é só meu marido serve a Deus, é uma alma ganha, né, para Cristo. E eu acho que foi uns 3 anos, mais ou menos, antes da conversão dele, de verdade, né? Que ele já tinha quase 20 anos de casado, né? Já. Quando você se converteu, você já tinha uns 19 anos de casado, não é? Porque hoje eu tenho 25. Você tem quantos anos que... 2015 para 2016, vocês vão ver como foi. E eu aconselho a toda mulher, né, que às vezes não tem um esposo que acompanha, né, continue intercedendo, continue, né, muitas das vezes sendo submissa mesmo. Às vezes quando você vê que o seu marido, ele te pede mesmo, né, para poder às vezes ficar, né, nesse momento, não é que você não vai deixar de não, às vezes a gente tem que ter a sabedoria que vem de Deus. Peça a Deus, né, que fala sempre em Tiago, quem quer sabedoria, peça a Deus que Ele nos dá, né? De graça. De graça. De graça. E vai pedindo a Deus sabedoria para lidar com cada situação, né? E orando, jejuando, sempre acreditando, né, naquele versículo que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se coloca, né, mesmo como intercessora sobre o seu esposo, sobre os seus filhos, que Deus vai fazer grande coisa, né? Até mesmo os homens, né? A esposa não tem... Vice-versa. O intercessor, né, que você levanta, né, dentro de casa para... O sacerdote, né? E a função do sacerdote na Antiga Aliança, uma das funções era interceder pelo povo, né? E a Bíblia fala que o Senhor, ele foi o sacerdote perfeito, né, Jesus, e ele aumentou o nível. Através de Jesus, todos nós somos sacerdotes reais. E a função do sacerdote, uma das funções do sacerdote, é a intercessão. Como é importante alguém interceder por outro diante do Senhor, né?
há poder na oração de um justo, de alguém que chora diante do Senhor. E você, homem de Deus? Bom, eu, dando continuidade, Bárbara, né? Graças a Deus está aí, 15 anos. Pastor, e depois disso, eu fiquei como diz o outro, eu ia na igreja um pouquinho com a Karine, né? E lá perto, a gente morava aqui no Santa Branca, aqui, né, na Pampulha. E eu ia lá na igreja e voltava. Ia na igreja e voltava. Às vezes eu ia na igreja com ela, daqui a pouco, né, eu não quero ir hoje não. Não quero ir amanhã, não quero não. Mudamos aqui para Lagoa Santa, né, Karine? Começamos a frequentar a igreja uma igrejinha aqui embaixo, aqui uma igreja, esqueci o nome dela. Do pastor Tobias, né? Começamos a frequentar a igreja do pastor Tobias. E Karine, certa vez, encontrou com o pastor Fidelis, acho que no BH, Foi. no supermercado. E ela falou: pastor, nós já fomos lá na sua igreja, tem a Kombi ainda? Tem a Kombi. A gente não tinha carro, né? Só tinha uma moto. Vocês moram onde? Aí Karine explicou: não, de domingo tem, vou passar lá e vou pegar vocês. Aí ele saía com a Kombi, pegava a gente primeiro aqui, né, Karine? Pegava as meninas, e eu já não ia. Vou de Kombi não. Só que pastor Fidelis tinha um carinho tão grande da minha família, que uma vez ele sempre falava isso comigo, eu ali jogando umas terras aqui pra dentro, uma areia, né? Ele parou para pegar meus meninos pra ir pra... Na época era a Fernanda que dava a escolinha das meninas. Irmã Fernanda, um abraço. Irmã Fernanda. É uma bênção nas nossas vidas. Ela dava aula pra Luana, pra Bruna e pra Bárbara. Bárbara era um catatauzinho assim ainda. E eu parei ali e falei: pastor Fidelis, eu tenho que agradecer o senhor. O senhor tem um carinho tão grande com eu falo para o pastor Fidelis, eu... Se emociona, né? Aleluia. E ele, falei com ele: o senhor tem um carinho tão grande com minhas filhas, que eu tenho que agradecer para você que você faz, né? E sempre ele fazia isso. Glória a Deus. E eu cheguei, gente, e de cueca na frente da igreja só para não entrar lá. Dentro do carro? Foi ou não foi, cara? Pra ninguém te convidar. Pra ninguém me convidar. Pastor Fidelis sempre chegava: pastor, hoje não, tô de cueca. Pra não entrar. Teve uma vez que ele chegou pra mim: meu filho, você trabalha muito. Eu: pastor, vou ser muito sincero com o senhor, eu não venho aqui porque eu sou um sem vergonha. Você falou bem? Falei. Eu tenho todo o tempo do mundo de vir aqui. Eu não venho porque eu sou sem vergonha. Essa sinceridade move o coração de Deus. Glória a Deus. E quando eu decidi realmente ir para a igreja, foi em 2015, eu fiz uma doideira tão grande, não sei se Karine sabe disso, se eu já contei isso para ela. Eu falei assim: olha, eu vou viver 6 meses na fuleiragem, vamos ver se o lado do capeta é bom mesmo. Mas nunca traí Karine, esse negócio, bebida, nunca tomei depois que eu fiz o voto com Deus. Eu não queria ir na igreja, eu não vou na igreja. 6 meses, gente, não fui. Mas só que do mesmo jeito que eu dei uma chance pro lado de lá, eu falei: agora tem que dar uma chance para Deus. Ser justo, né? Eu tenho que ser justo na minha medida, porque se eu dei 6 meses pro diabo lá, eu tenho que dar 6 meses para Deus também. É muito forte isso, mano. Né, cara? É muito forte, muito arriscado isso. Muito arriscado, eu arrisquei mesmo. Muito arriscado. E assim foi. Mas Deus sabe, né? Sabe trabalhar, vai saber, né? E eu fiz esse risco, corri em cima do fio da navalha. No final do processo, eu lembro que eu estava na gráfica trabalhando, virei para trás e falei assim: olha, hoje eu vou sair mais cedo. Né, cara? Hoje eu vou sair mais cedo. Aí eu cheguei aqui em casa, né, Karine já estava se preparando para ir na igreja, e eu falei assim: olha, Karine disse: mas chegou mais cedo? Hoje eu vou na igreja com vocês. Aqui a porta ali fora, pastor. Karine ajoelhou na mesma hora ali, com os meninos. Glória a Deus, glória a Deus. E eu: levanta isso! Vergonha, não precisa fazer isso não, só vou na igreja, não precisa ficar ajoelhando, não, pode levantar. Muita emoção, né? Muita emoção. Eu vi alegria no rosto dela, no rosto da Luana. A Luana era pequenininha, Bárbara, Bruna, e todo mundo alegre.
seu pai vai aqui na igreja com nós hoje, vai lá tomar um banho que nós vamos. E foi. Na igreja teve um processo para mim se converter. Olha pra você ver. Teve a oração da Karine, né, durante os anos todos, né? Fui pela dor, né, no negócio da Bárbara. E quando eu cheguei na igreja, pastor, é aquilo que você bate na tela. Quando eu cheguei na igreja, irmã Alzira, Diácono Raimundo, estava na porta. Me receberam, o Karine me apresentou, né? Eu já ia lá, a Karine estava tão alegre que ela me apresentou de novo. E me apresentou para a irmã Alzira, para o Diácono Raimundo. Eles, não, fica à vontade, tem um lugar aqui, né? Não lembro quem abriu o culto, como de costume. Pastor Fidelis chegou, que satisfação, me abraçou, seja bem-vindo. Aí a turma falou aquele bordão que a gente sempre fala, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus, né? Volte sempre. Volte sempre, fique para sempre. Que bordão sempre. Teve aquilo, mas só que quando abriram o culto, até na pregação final, foi diferente do que a gente faz. Não lembro quem abriu o culto, não lembro quem estava louvando, eu lembro que era playback, provavelmente foi a Saniele cantando no fim. Ela cantou, eu acho que tem quase certeza que foi ela. Foi um louvor muito aquebrantado, não lembro do louvor, não sei se foi do Jardim, da Aline Barros, eu falo do Jardim, mas eu esqueço, essência, como é que é? Primeira essência. Para mim, Saniele, você está participando disso, tá? E foi um louvor bem quebrantado, e o pastor Fidelis sempre dava uma oportunidade para outra pessoa louvar. Nesse dia ele pegou o microfone, Deus, eu acho que já tinha falado com ele lá. Ele pegou o microfone, já abriu a palavra, né, cara? Ele abriu a palavra e já começou. Não lembro a palavra que foi. Quando ele terminou a pregação, ele não largou o microfone. Ele já meteu a faca logo. Quem quer aceitar, né, fez o apelo. E ali eu levantei a mão. Aleluia. Eu estava sentado de frente para a igreja, assim, né, quem está no púlpito, terceiro banco da direita, bem no cantinho. E eu ali aceitei o Senhor, pastor. Glória a Deus. Quando ele me chamou lá na frente, aí os varões vieram, me abraçaram, ele chamou a Karine, eu vi alegria no rosto da Karine. Agora é sua família, vira para lá, agora é sua família, olha para a sua família agora que vai te acolher. E eu olhava para meus filhos, tudo alegres, né? E eu, glória a Deus. Sem entender, falei, pô, cara. Que maravilha, Deus. E ali eu me entreguei ao Senhor e até hoje, de lá eu passei, nós passamos muitas igrejas, né, cara, assim, mas você que está aí do lado de lá, você vai passar muitas pelejas quando você aceita Jesus. Eu passei, foi muita, mas Deus nunca deixou faltar uma carne, um arroz, um feijão aqui dentro de casa. Já cortaram a luz aqui em casa. Não é um privilégio seu? Não é um privilégio meu. Mas Deus é tão bom que o irmão Cadu, eles cortaram a luz no sábado, na sexta. Nós comemos galinha à luz de vela. Cadu e carne. Tão românticos, né? Olha para vocês verem como que Deus é magnífico. Eu falei, Karine, antes de ir para a igreja, eu falei, Karine, vamos fazer uma janta de uma vez, porque na hora que chegar vai estar tudo escuro. Eu vou deixar as velas do jeito aí, nós vamos comprar um fósforo lá embaixo e na hora que chegar a gente acende, porque, né? Pastor Cadu chegou na igreja, no final do culto, ele, eu vou lá na sua casa hoje. Aí eu pensei. Falei, Lá em casa hoje. Casa sem luz. Eu falei, aí eu não arreguei não, gente. Então você vai jantar luz e vela comigo hoje. Aleluia. Galinha, luz e vela. Tem uma galinha pronta lá, você vai jantar luz de vela. Você é meu convidado, então. Ele chegou aqui e falou, Cadu, tá tudo cortado a luz aí, filho. Sério. E quanto que é a luz aí, seu Cadu? Eu tenho que pagar minhas contas tudo pra zerar. Quanto que é a luz aí? Eu falei, era 900 e poucos reais, né, cara? Ó, eu tenho um dinheiro, não posso te dar ele, mas eu posso te emprestar e preciso de dia, um exemplo. Te empresto ele hoje, daqui 15 dias você me dá. Eu vou na fé. Então me empresta, vamos jantar. Aí jantamos, ficamos aqui até umas 11 horas da noite, tudo no escuro, conversando. Fui na casa dele, peguei a grana, liguei a luz. Só pra ver como é que Deus trabalha. Cadu nem sabia.
Assim foi minha conversão. Todos os dias eu tenho que converter, gente. Todos os dias. Glória a Deus. Todos os dias eu tenho que converter de uma coisinha. E lá atrás, quando eu entreguei a bebida pro Senhor, eu entreguei meu Isaac, né? Sim, seu Isaac. Entreguei meu Isaac. Seu sacrifício, né? Até hoje, graças a Deus, eu tô firme, né? De vez em quando eu não sou de ferro, não sou perfeito. Dou umas, como diz o outro, uma baqueada, mas eu tenho a Karine para me apoiar, tenho meus filhos. Eu costumo dizer que Karine, eu tenho uma coisa que Karine não tem, que é ela. Louvado seja o nome do Senhor. Que lindo isso. Isso é muito lindo de ver. Essa cumplicidade. Quero mandar um abraço ao irmão Cadu e a Carla, né? A família deles. Vocês fazem parte da Brasil para Cristo, da família Brasil para Cristo. Nós amamos as suas vidas, né? Nós amamos eles são bênção de Deus. Homem de Deus, as pessoas pensam que quando nós aceitamos Jesus, tudo vira um mar de rosa. É bem assim ou não é? Para começar, quem igual eu, tô falando de mim que bebia, minha vida era diferente da do cristão. Sim, sim. Vamos colocar de 10 amigos, só tem um que ficou, que frequenta minha casa, que sabe que eu sou crente e que não bebe aqui pelo fato de eu ser crente e falar que lá em casa não entra bebida mais. Esse eu posso falar que é meu amigo, meu irmão, porque ele me aceita, ele vem aqui na minha casa por minha causa, por causa da Karine, por causa dos meus filhos. E não é um mar de rosas. Por quê, pastor? Você passa dificuldade, você passa aperto, né? Você passa, né? Os outros te humilham, né, Karine? Nós fomos humilhados por fato da gente ser evangélico. É mesmo? Né, Karine? E não foi uma. Viver de pessoas distantes ou de pessoas próximas? Pessoas próximas. Sério? Pessoas próximas. Isso dói, né? Dói. Porque do fato nós não somos diferentes. Nós escolhemos seguir Cristo, pô. Mas a Bíblia fala justamente sobre Mateus 6, Mateus 5, né? Fala das bem-aventuranças. E fala assim que quando nós somos perseguidos por amor ao Evangelho, nós somos bem-aventurados por causa de sermos caluniados e perseguidos pelo nome do Senhor. Verdade. Os profetas passaram isso, e quando nós estamos passando isso, nós temos que estar felizes, né? Mas é tão difícil muito isso, difícil né? Entender né? Que a gente ser perseguido e ser caluniado, a gente tem que ser feliz. Não, e isso assim, né, Karine? Assim, ó, né? Frente a frente? Frente a frente, falando que é um monte de gente e não é falar assim, entre linhas, não. É falar direto mesmo. Né, Karine? Verdade. Eu vou falar aqui, não vou falar o nome da pessoa não, mas a pessoa vai saber, né? Karine convidou a esposa dele para ir na igreja. Sim, sim. Né, Karine? Esse é o nosso papel de cristão, né? E ela é uma cristã, andou como se fosse 300 metros, que é a igreja da casa, né? No mesmo E o culto tem hora que ele está inflamado mesmo, não é gostoso. Ele está inflamado, ele se estende. Então você, marido, que está lá, às vezes a sua esposa foi num culto e ele vai se estender porque ele está inflamado, cara. Eu não entendi, hoje eu entendo, né? Mas isso não é hora de mulher direita na rua. O que ela está fazendo lá na rua? Né, cara? Xingou. O importante é que o tempo da ignorância Deus não leva em conta, né? Como ainda ele não encontrou a revelação de Cristo, o Senhor, ele trata de uma forma diferente para nós que sabemos o verdadeiro evangelho, né? Verdade. Outro dia, pastor, eu vou ser sincero com você, eu falei, Karine, não vou orar para as pessoas mais. Não tem uns 15 dias que eu falei isso, foi, Karine? Karine conversou direitinho comigo, pra quê? Deixa pra lá. É aonde que eu falo, tá, gente? Onde que a gente dá aquela caída e tem uma pessoa para levantar. Eu não vou orar para as pessoas, nem para a família dele, nem para ninguém. Aí, Karine, não é assim que funciona, Rogério, é assim. E eu não parei de orar. Eu tô orando pra ele. Deus seja louvado. O Senhor estando na nossa vida é justamente isso. A gente deixa de fazer a nossa vontade para que nós venhamos fazer a vontade de Deus. Pastor, presta atenção. Às vezes os outros falam, não, eu tô passando uma peleja, que é troço, tudo, né? Eu só ando para baixo, nunca consigo nada. Né? É lógico que a gente, nesse processo meu, teve isso e tem uma coisa que eu estava esquecendo de falar, que é muito importante, tá, gente? No processo
uma conversão, estou falando da minha. Tem que ter oração, né? O pastor está orando por você, sua esposa ou seus filhos, alguém está orando. Mas nós temos que tomar posicionamento. Porque se a pessoa não tomar posicionamento, igual eu tomei, né? Não enxergar que está precisando de ajuda, tomar posicionamento. Ó, Jesus, ele não é sem educação, ele não bate, ele não entra sem bater. Ele é educado, né? Ele é educado. Então ele não vai meter o pé na porta, ele vai sempre bater. Então nós temos que tomar posicionamento. Quem não tomar posicionamento, né? No dia do arrebatamento individual, ele pode ficar sem a salvação, cara. Né? Porque o arrebatamento, todo dia tem um arrebatamento. Todo dia tem milhões de arrebatamentos. Estamos numa fila invisível, né? Estamos numa fila invisível. Qualquer momento o Senhor pode... milhões daí, né? No mundo, né? Milhares, vamos falar milhares está sendo arrebatado nesse momento. Olha pra você ver. Então tá tendo um grande arrebatamento, né? A gente que não vê. Milhares de pessoas estão sendo arrebatadas agora. Glória a Deus. Missionária, como que foi o processo da igreja na sua família? Foi importante esse amor da igreja, os irmãos, que foi importante para vocês? Nossa, foi demais, né? E quando o Rogério falou desse encontro que eu tive com o pastor Fidelis, né? Que é da Igreja Brasil Paraquires, que a gente faz parte hoje é o pastor, né, José Maria. Foi aí que eu firmei mesmo, depois de ter, né, me desviado lá da Assembleia. Foi aí que eu, assim, lembrei mesmo e, né, fiquei firme ali. E a importância da igreja é espetacular, né? Que quando a gente entra e a gente recebe, né, a palavra e o amor dos irmãos, a gente sente a diferença, né, pastor? Sente muito. A diferença daquele ambiente de culto, o ambiente, né, que a gente vê que os irmãos estão em união. Por mais que a gente sabe, né, que às vezes tem um que, né, sempre às vezes tem um que no cumprimento, tem outro que não, mas a gente sempre está atento, né, que Deus está ali naquele lugar e que cada um está passando pro processo daquele dia, né? Daquele dia. E a igreja, igual as pessoas falam, né, é um monte de gente junto, é como uma família. Aí a pessoa pensa assim, não, a igreja é cheia de problema, mas é ali que Deus ordena a bênção, que está escrito na Bíblia, é ali que Deus trabalha, é ali que a Bíblia fala assim que um irmão afia o outro, né? Verdade. E é ali que o Senhor um dia falou assim, olha, não deixe de congregar, esse é o lugar, né, a casa de oração. E às vezes a pessoa pensa assim, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Tem essa parte na Bíblia, Sim. né? Mas quando Jesus ele veio e ele chegou no templo e ele, né, derrubou lá aqueles, né, cambistas que estavam vendendo no templo, ele disse assim, olha, não faça da casa do meu pai. Então, a igreja não é só um templo comum, né? Não faça da casa do meu pai. Quando eu vi, né, essa frase de Jesus, o próprio Jesus, né, saiu da boca dele que aquilo ali é a casa de Deus. O próprio Jesus confirmando isso, a casa de Deus. E a gente ir caminhar, né, para a casa de Deus faz toda a diferença na família. As pessoas, né, quando mexem com ação social, falam inclusão assim, de esporte, né, que ajuda muito, mas a gente vê né, que não a religião, mas a casa de Deus faz diferença para os filhos, né? Lá as meninas, Luana começou, né, no louvor com 12 anos e eu vi a Luana, o louvor acontecia e eu vi ela assim com o dedo no banco, claro. No banco da igreja, sim. Né? Eu percebia, você que tem seu filho, perceba, né? Olhe para ele, olhe, né? Veja o que ele, né? Tem aptidão, né? Tem aptidão. E ela ficava assim, eu falei, Luana deve, né, gostar de teclado, vou comprar um teclado para ela. E eu perguntei ela e ela falou, não, esse instrumento que eu tenho vontade. E aí ela passou, né, a fazer aula, né? Fazer aula, ela aprendeu primeiro na internet, depois ela fez aula, mas e ela foi crescendo naquele ambiente de culto, né? A Bíblia fala assim, que ensina teu filho no caminho, né? Não o caminho, no caminho, né? Isso, no caminho. A Bíblia diz pra gente andar juntamente com ele, não é só pra direcionar. É pra você ir junto, né? É pra ir junto.
Então, vai crescendo, ouvindo a palavra, vai crescendo, né, tendo exemplo dos pastores, né, vai crescendo, sabendo que tem alguém, né, para direcionar tanto a palavra, né, como os irmãos que vai ajudando, né, e faz toda a diferença. Quando os filhos vão crescendo, né, e estar nesse ambiente de palavra, de família, eu acho que tem uma estabilidade, né? Emocional também, né? Tanto emocional e espiritual, que faz toda a diferença numa família. E a gente, como mãe, também vai aprendendo, né, a direcionar eles, né, no caminho. E muitas das vezes, quando eu via, né, Luana, que é a primeira, às vezes aconteceu alguma coisa que eu via, não, isso aí não tá certo. Eu via que tipo, queria crescer, alguma rebelião. Eu, muitas das vezes, né, igual o pastor fala, a gente não fala, né, pra engrandecer, não, é pra poder mostrar como que Deus faz e qual que é as batalhas que Deus, estratégias espirituais que Deus nos dá. Eu levantava de madrugada, eu ajoelhava, eu não ia no quarto dela não, mas eu ajoelhava, que tem um corredor, e eu ajoelhava de frente ao corredor, o quarto dela, punha a mão e eu falava, que a Bíblia diz assim, que o príncipe deste século segue o entendimento. E eu falava, olha, eu, em nome de Jesus, que não vai cegar o entendimento da minha filha vai ter os olhos abertos para as coisas espirituais que vêm do céu. E eu orava, né, uma vez o Senhor pregou, né, sobre oração em forma de guerra, em forma de batalha. Muitas das vezes a gente ora, tipo assim, ô Senhor, me ajuda. Não, mas muitas das vezes tem vários níveis de oração. Sim, petição. Isso, petição. Agradecimento. Isso. E tem aquelas de combate mesmo. De combate. E muitas das vezes eu via que precisava dessa oração de combate. Quando Jesus falava lá no deserto, né? Está escrito. Mas uma hora ele se levantou e falou, deu uma ordem. E muitas das vezes a Bíblia nos ensina, né, a dar uma ordem de comando no mundo espiritual. Sim. Não por nós, mas porque o Senhor disse assim, eles que vos dão poder e autoridade, né, para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E eu vi naquele momento que o diabo estava se levantando. E em nome de Jesus, né, a gente contra-atacava, né? Não, aqui na minha casa não, eu bati o pé, lendo a Bíblia. Muitas das vezes eu levantava de madrugada, ungia, passava óleo ungido, declarando a palavra de Deus. E com isso a gente vai vencendo, né? E a gente aprende isso onde? No ambiente de culto, né? De igreja, não um ambiente religioso, mas num ambiente que exala a presença de Deus, o amor de Deus, como é, né? Na Igreja Brasil para Cristo e as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho. Você vai aprendendo, né, a batalhar as suas batalhas e acredito que o Senhor é aquele que venceu. Ele é o Senhor dos exércitos. Aleluia. E seja qual for a batalha que você está passando, creia, né, que o Senhor dos exércitos, Ele está contigo. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E receba, né, autoridade para poder, em nome de Jesus, na sua casa, né, com a autoridade que o Senhor te deu, em nome de Jesus, vencer as suas batalhas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós ensinamos muito sobre a autoridade do nome de Jesus. Para você entender um pouco, você representa um reino. Colossenses 1,13 fala que Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, nós fazemos parte de um reino e nós representamos quem? A Jesus. Jesus, quando foi na cruz do Calvário, Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e Filipenses fala que Ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. E o nome ele só passa a ter poder de acordo com os triunfos que Ele teve. Deixa eu te falar algo para você compreender o que nós estamos falando aqui. Se eu te falar Ronaldo Nazário, fenômeno, você vai lembrar de futebol, você vai lembrar de fama, você vai lembrar de sucesso, porque o nome dele teve conquista, mas quando ele recebeu esse nome não tinha peso, esse nome não tinha nenhuma representação, porque ainda não tinha conquista. Quando Jesus Cristo ele foi na cruz do Calvário, a Bíblia fala que ele triunfou sobre todo principado e potestades, se pregando na cruz do Calvário. Por isso ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Quando você entende isso, você entende que ele venceu todas as batalhas. E esse nome ele tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E quando você declara o nome de Jesus,
pode haver cura, no nome de Jesus pode haver libertação, no nome de Jesus vai haver salvação e no nome de Jesus vai haver um batismo com o Espírito Santo. A autoridade, ao ponto da Bíblia falar em Filipenses que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante desse Senhor. Aleluia. Louvado Pastor, seja o nome do Senhor. Tem um cara que tocou no assunto ali, né? Porque às vezes as pessoas não cumprimentam, passa perto do outro, não cumprimenta, às vezes a pessoa está com um certo problema. Então eu queria falar com a pessoa que está do lado de lá, às vezes leva uma crítica, né? Ou falam alguma coisa, só não olhar, né? Para não ficar assim não. O que acontece? Eu aprendi uma coisa com o Espírito Santo, eu tenho certeza que é com ele, que quando eu estava tocando, tinha dois rapazes. Conta isso. Eu tinha dois rapazes que ficavam de cá me criticando e aquele troço me atrapalhava. Então eu desconcertava totalmente. Você pode ver que quando eu largo o louvor, eu vou lá, cumprimento um por um. Você já percebeu isso? Você teve essa prática a partir desse momento? Tive essa prática a partir desse momento. Então, né, quando eu acabo o louvor, eu vou lá, cumprimento o pastor, se eu sair por lá de cá, vou cumprimentando, passando entre os bancos, cumprimento todos os irmãos. Muito raro eu esquecer de alguém. Cumprimento todos, mas foi por causa dessas duas pessoas. Eles ficavam me criticando e eu pensei, vou ser sincero, pastor, dá vontade de ir lá enforcar eles. Mas, aí, por que você vai lá e abraça eles? Vê que trouxe minha mente. O Espírito Santo falou isso no seu coração. Falei, vou experimentar isso. Aí eu acabava o louvor, mesmo eles me criticando, eu chegava lá, abraçava, irmão, beleza, bom, o louvor hoje não ficou muito bom não, mas próxima vez aí vai ficar bom. E toda vez eu fazia isso. Eu não sei se foi quebrantando eles, que teve um dia que eu cheguei, que eu estava tocando, eles estavam dançando. E aquele troço, eu fiquei tranquilo. O louvor fluiu pro meu lado, né? Não errei nada. E fluiu pro meu lado. E a partir daí, eu comecei, tipo assim, eu ia lá, cumprimentava eles, aí pra mim não ficar com vergonha, cumprimentava todo mundo. Então, sem querer, eu peguei esse hábito. Desço lá, cumprimenta todos lá. Todos. Então, às vezes a pessoa fica lá, você sentir que o outro tá te criticando, vai lá e abraça ele, ô irmão, beleza, conversa com ele. Uma hora o coração quebrando, ele vai se tornar uma pessoa bacana também e vai passar isso para frente e vai só inflamando, né, pastor? É verdade. Irmãos, vocês têm que entender algo. A igreja existem 3 tipos de pessoa. Alguém que está chegando na igreja, que ainda não é convertido, está conhecendo o evangelho. Aquele que está no processo de conversão e aqueles que já tiveram um encontro com Jesus, né? Olha que tremendo. Davi, quando ele estava trazendo a arca da casa de Obed-edom, a cada 6 passos ele parava, sacrificava o animal e ele dançava diante da presença. E só que a sua esposa estava no palácio, numa janela, Mical, e a Bíblia fala que ela estava rindo do seu próprio esposo. E às vezes na igreja isso acontece, né? Infelizmente isso acontece. Mas entenda algo. A Bíblia fala em Coríntios que comais, quer bebais, tudo o que façais para a glória de Deus. Porque a recompensa de tudo que você fizer diante de Deus virá daquele que fez os céus e a terra. Então, assim, um dos princípios para você viver a obra de Deus é você aprender a escutar as críticas e não parar com elas. Neemias, ninguém tinha se levantado para reconstruir os muros de Jerusalém. Só foi ele se levantar e começaram a falar com ele, para com isso, você não vai conseguir. E a resposta dele era, eu estou numa grande obra e não posso parar. Agora está chegando um momento muito especial, né? Nas suas vidas. Está chegando um momento muito especial. De todo esse processo, gente, dessas 3 bênçãos, essas 3 filhas que o Senhor deu a eles, está chegando um momento muito especial. A mais velha, a primogênita, está chegando o momento dela encontrar com o noivo. Aleluia. E como está o seu coração, sabendo que é essa princesa que começou na igreja com 12 anos cantando, hoje vai se casar? Como está o seu coração? Como que você está com tudo isso? Você é missionário? Olha, pastor, eu vou ser sincero para você. Passa rápido. Igual eu estava falando.
você olha a estrada para trás e vê que você percorreu um caminho muito rápido. Minha menina, tamanho da sua piquititinha lá, hoje vai casar. Eu tô com o coração daquele naipe, atribulado. Não de... né, porque ela vai casar com o varão dela, né, vai ter a própria vida dela, é porque é coisa de pai. De cuidado, de zelo. Cuidado, de zelo. Então eu vou ser sincero para vocês, quando ando muito nervoso, né, aqui em casa é um arranca-rabo de vez em quando, aqui mesmo, eu e a Karine, mas é um arranca-rabo, assim, por divergência de ideias, de pensamentos, de ideias, mas né, o trabalho foi tão bem feito, graças a Deus, que né, ela encontrou o varão dela, como eu falei, lá do lado de lá também, lá na casa do Josué, foi feito um trabalho muito bom também, né? Que ele é cristão, um homem de Deus, né? Uma pessoa de Deus. Eu tô feliz e apreensivo mesmo. A missionária, vocês aí, nós não tocamos nesse assunto, mas você sempre orou, né? Para que o Senhor colocasse alguém de Deus na vida dela. Como que, voltando um pouco aqui, a importância dos pais que oram pelos filhos, né? Às vezes como criança, irmãos, seus filhos ora pelo trabalho, ora pelo futuro, ora pelos amigos que eles vão ter e ore também pelo cônjuge que ele vai ter no futuro. Você fez muito isso, né? Fiz. Eu passei um tempo que eu jejuei durante 1 ano e meio. E eu jejuava só por isso? 2 vezes na semana. Eu jejuava 1 vez na semana só por elas e eu pedia pela vida espiritual, pela vida, né? Conjugal? Conjugal, né? Amorosa e pela vida também profissional. Eu fiz isso 1 ano e meio e eu jejuei por elas, né? Porque a Bíblia ela é maravilhosa, ensina, né, sobre essas práticas, né, de jejum, oração, que tem todo, né, poder no mundo espiritual. E eu orei durante 1 ano e meio e para ser sincero, eu tô precisando de voltar, né? Porque a gente tem 3 filhos e cada um passa por uma etapa, né? Luana passa por etapa de adolescência e aí eu tô assim, muitas das vezes a gente pensa assim que a gente pode dar pausa. Mas como diz uma pastora, o diabo ele não é como um jogo, né? Ele não dá uma pausinha assim pra você entrar no segundo tempo, não. Você tem que sempre perseverante, né, e constante em oração e jejum. E eu tô pedindo a Deus, né, pra me voltar nesse ritmo aí, de toda semana. Porque tem mais filhos, né, em processo de formação, né, de adolescência, mas é muito importante. Tem mães que oram desde o ventre, né? Sim. Já oram pro futuro esposo, né? Pra futura esposa. E isso é muito bom, né? Você já orava, né? Pro Josué, sem saber quem era ele. Já orava. A Bíblia fala que tudo acontece primeiro no espiritual, para depois acontecer no físico. Então, quando você está orando, você está construindo realidades espirituais sobre as suas vidas. É muito tremendo o poder, né, da oração. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que lá no céu tem a taça, né? E as nossas orações são colhidas, assim, tremendo. E nunca deixe de orar pelos seus filhos, tanto pela vida espiritual como pela vida, né? Pelo esposo, a esposa dele, pela vida profissional, sempre está, né, intercedendo. Nós somos, né, intercessores dos nossos filhos. Eu vi uma vez aquele mãe de joelhos, filho de pé. Filho de pé. Se você conseguir orar 15 minutos pro seu filho, né? Pro seu filho, aí eu fazendo as contas. 15 minutos pro filho, eu tenho 3, quantos minutos que eu vou ter que orar? Mas a intercessão, mãe de joelho, filho de pé, é algo assim tremendo, né? Nós fizemos isso na igreja também. Fizemos, à meia-noite nós fizemos. Foi maravilhoso. Tenho certeza, né, que você começar a interceder, seja ele pequeno, seja ele adolescente, no mundo espiritual tem muito poder, a sua intercessão. Muitas das vezes a pessoa gosta de passar, né? Lógico que a Bíblia fala que o pastor, né, os presbíteros, tem algum problema, vai lá, mas você intercedendo pelo seu filho, né, faz toda a diferença. Você sendo uma intercessora direta, né, pedindo a Jesus mesmo pela vida deles. Faz toda a diferença no mundo espiritual. Não só oração, né, galera? Também. E exemplo. O exemplo. O pai que acompanha o filho
não só na igreja, mas em todos os lugares que ele vai, numa atividade escolar, para os meninos que jogam bola, as meninas que fazem uma dança, um negócio. Sempre acompanhava a Luana nos ensaios, né? Tanto que os meninos, de tanto acompanhar os ensaios, eles falaram, vem louvar também. Mas é muito importante, né? Tá junto, né? Tá junto, né? Eu fui percebendo isso. Que o pai e a mãe que acompanham os filhos nos lugares, não é um exemplo, vamos dar um exemplo na igreja, que acompanham o filho na igreja, né? O filho, eu estava lendo estudo, tanto na igreja, quanto na escola, quanto no esporte, que sempre está acompanhando os filhos, tendo interesse nos filhos, eles são bem mais sucedidos que dos que não estão acompanhados dos pais. Isso foi uma matéria, não saiu de mim não. Dá uma base para eles, né? Dá uma base, né? Nossa, hoje mais do que nunca, né, pastor? A gente tem que acompanhar os filhos mesmo, tanto na escola, porque muitas vezes a gente põe na escola e acha assim, não, um ambiente protegido, né? Mas hoje, mais do que nunca, você tem que saber mesmo o que seu filho está aprendendo, tem que pegar os livros dele, o que ele está lendo, né? Verdade. Esse negócio agora de internet tem que estar assim, bem presente na vida dos nossos filhos, porque está se formando muitas ideologias, né? E que muitas das vezes a gente não sabe nem o que está acontecendo. Bruna e Luana, eu também acompanho, né? Bruna agora tem ensaio, eu vou, elas chamam ela para cantar, eu vou, a gente tem que estar sempre acompanhando os filhos. E elas chegaram aqui em casa falando que na escola ia ter palestras, né, sobre ideologia de gênero. E falou que ia pessoas, os palestrantes, eu cheguei a ligar para a escola, fui lá conversar com o diretor e realmente está sendo muito difícil, a gente tem que estar acompanhando bem de perto e essas coisas eles não estão podendo mais, né, o diretor ele faz parte do currículo escolar e a gente tem que estar sempre ensinando os nossos filhos a palavra do Senhor e o que o Senhor disse, para quando eles se depararem com essas ideologias que eles estão, né, implantando no mundo agora, eles terem a plena convicção de que Deus fez, né, aquilo que fez, que Ele é aquilo que Deus fez Ele para ser. Então, no mundo de hoje, né, é muito mais importante você estar assim, coladinho no filho do que nunca. Então, é isso aí. É oração, jejum, acompanhar, Tá junto, né? Tá junto mesmo. Aleluia. Meus irmãos, gostaria de deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo? Gostaria de falar algo? Bom, eu gostaria de falar que você que está aí, né, que se sentiu assim, pô, sou igual esse cara, dá uma chance para você. Eu me dei uma chance, pastor. Aleluia. Eu me dei uma chance. Não foi Deus que me deu uma chance. Eu me dei uma chance com Deus. Porque tem que partir de mim. Porque Deus já está lá esperando, o Senhor. Jesus já está esperando. Né? A sua esposa, o seu esposo já está esperando você. Mas se não partir de você, então dê uma chance para você. Que você não vai se arrepender, não. Eu não me arrependi e não me arrependo. Para mim, o Senhor é tudo. Depois vem minha família. E é isso aí. Sabe, se entregue ao Senhor. A Bíblia fala, vinde, provai e vede que é bom. Quando você provar o Evangelho, meu irmão, não religião. A Bíblia fala em Filipenses 4, 6 e 7. Antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante do Senhor com ação de graça. O 7 vai falar, e Ele vos dará a paz que excede o entendimento do ser humano. Prova para você ver. Vai te dar uma paz, irmão, que é algo sobrenatural. Missionária, quer deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo? Bem, queria primeiro agradecer, né, pastor, por esse convite, agradecer, né, por tudo, né, que o senhor faz por nós, pela nossa família lá na igreja, Brasil para Cristo. E é uma palavra que, assim, ficou na minha mente, né, quando eu me converti. Quando fala assim, olha, conhecereis a verdade. Aleluia. E a verdade vos libertará. Aleluia. Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como o Rogério falou, né? Dê essa chance e saiba que Jesus, ele tem algo maravilhoso para fazer na tua vida.
A gente sabe que não é fácil, mas o Senhor é aquele que batalha junto com a gente, né? Eu vi uma coisa muito interessante quando Elias estava na caverna, né? Sim. Elias Eliseu, né? Elias estava na caverna e a Bíblia diz assim que Deus falou assim, olha, o que fazes aqui? Quando fala o que fazes aqui, Deus estava querendo dizer, olha, eu passo junto com você, eu tô aqui com você, né? Porque as pessoas passam por tribulação, a gente passa por tribulação, mas Deus fala, eu estou com você. Deus diz assim, olha, o que fazes aqui? Ele não falou, o que está fazendo aí? Ele não estava de fora da caverna. Muitas das vezes não tem como uma pessoa estar dentro de você para viver a sua luta, para sentir a sua dor, mas a gente sabe que Jesus é aquele que está dentro, né? Ele passa, a Bíblia diz assim, se passares pelo fogo, ele vai estar com vocês, se passares pelas águas, ele vai estar, e como o pastor diz, ele dá uma paz que excede a todo entendimento. É por ele, para ele, Jesus é a nossa motivação para viver e para poder prosseguir e para poder falar, né, sobre esse evangelho. Glória. E você está convidado, né, para servir a esse Deus maravilhoso, para fazer parte, né, de uma congregação, que é muito importante a gente congregar. E é isso que eu tenho que dizer. Glória a Deus. Irmãos, muito obrigado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Nós temos culto na Brasil para Cristo no domingo às 10 horas da manhã e às 19h30 da noite. Você é o nosso convidado a participar dessa família de Cristo, a estar lá conosco cultuando a esse Deus maravilhoso. Sejam todos bem-vindos. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.